Como eu costumo dizer, olá amigo, olá amiga, é bom estar contigo, partilhando. Neste caso, eu quero partilhar contigo coisas extraordinárias. O texto que serve de base à nossa reflexão está no capítulo 5 e no verso 26 do Evangelho de Lucas, e no finalzinho do texto diz o que vimos hoje é extraordinário. Muitas e muitas pessoas procuram coisas extraordinárias, lugares, pessoas, saúde e até viagens. À guisa de introdução, eu falo-vos de uma viagem que eu fiz em setembro de 2024, quando tive a oportunidade de estar nos Himalaias, fazendo um trilho que vai até ao campo base do Everest, e ali eu pude ver realmente coisas extraordinárias. Não só a beleza das montanhas, mas também as pessoas e o próprio desafio que foi para mim estar a caminhar acima de 3.000 metros, 4.000 metros, chegando praticamente aos 5.000 metros de altitude. Muitas vezes essas coisas extraordinárias que as pessoas procuram estão de acordo com os seus próprios interesses. Se nós perguntássemos na rua a qualquer pessoa que está à nossa volta qual seria a coisa mais extraordinária que elas gostariam de fazer ou que gostariam de ver, nós teríamos respostas diferentes umas das outras. Mas, muitas vezes, as pessoas têm a oportunidade de olhar para alguém que foi extraordinário. Alguém que fez coisas extraordinárias, alguém que pode continuar a fazer coisas extraordinárias, mas ele é aquele que é menos visto, aquele de quem as pessoas muitas vezes menos falam, as pessoas não se preocupam com ele, não querem aprender com ele. Se as pessoas olhassem com olhos de ver para ele, veriam realmente coisas extraordinárias. A sua pessoa, a sua vida, a sua morte, os seus ensinamentos, tudo está repleto de coisas extraordinárias. O que ele faz agora, o que ele fez em muitas e muitas pessoas até o dia de hoje, tem a ver com um elemento de estranheza e de extraordinário. Vejamos estas coisas extraordinárias feitas naquele dia. Uns amigos, tendo um amigo que é paralítico, resolvem levá-lo até Jesus para que Jesus o curasse. Como não podiam chegar até Jesus porque a multidão era muito grande, eles simplesmente vão ao telhado, arrancam as telhas e fazem descer o seu amigo perante Jesus. Vê o que diz o verso 17 do capítulo 5 do Evangelho de Lucas. Jesus estava um dia a ensinar e entre os ouvintes estavam sentados alguns fariseus e doutores da lei que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judeia, bem como de Jerusalém. Além daqueles que estavam ali para ver a cura que Jesus ia fazer, ouvir as palavras de Jesus, havia outros que estavam ali para procurarem uma oportunidade para apanhar Jesus. Jesus estava um dia a ensinar e entre os ouvintes estavam, diz, os doutores da lei. E agora, ao olhar para aquele homem, ao olhar para a fé daqueles homens, Jesus faz algo de extraordinário. Ele diz para aquele homem, no verso 20, quando ele viu a fé daqueles homens, disse ao doente, amigo, os teus pecados estão perdoados. Pura e simplesmente, Jesus diz àquele homem, os teus pecados estão perdoados. Será que era isso que aquele homem precisava? Será que aquele homem precisava de ter os seus pecados perdoados ou de alguma coisa mais? Mas agora, Jesus tem algo de extraordinário mais ainda. Vê o que diz o verso 22. Jesus, porém, percebendo o que eles estavam a pensar, disse-lhes, que é que estão a pensar lá no íntimo? Jesus olha para aqueles homens. Parece que ele não tem necessidade tão pouco de os ouvir
de ouvir, quem sabe, as suas críticas, o seu apontar de dedo. Jesus consegue ler aquilo que está nos seus pensamentos, aquilo que eles desejariam, se calhar, fazer naquele momento a Jesus. E agora, Jesus faz alguma coisa a mais. No verso 25, diz-nos assim: ele levantou imediatamente, Jesus dá ordem, por assim dizer, àquele homem então, e ele levantou-se imediatamente à vista de todos, pegou na enxerga em que estava deitado e foi para casa dando glória a Deus. Aqui temos Jesus fazendo esta coisa extraordinária. Além de ter perdoado os pecados daquele homem, porque naquele tempo ter pecados ou então alguém estar doente era significado de que aquela pessoa tinha pecado. Por isso Jesus, antes de curar aquele homem, vai e lhe perdoa os pecados. Agora, quando nós olhamos para isto e vemos estas coisas extraordinárias, nós pensamos num dia de Jesus. Quantas e quantas coisas extraordinárias ele pode ter feito. Quando olhamos para a sua vida, vemos o quê? Uma vida extraordinária. Vamos dar uma vista de olhos, por assim dizer, em alguns aspectos da sua biografia. Por exemplo, vamos ao livro de João, no primeiro capítulo, nos versos 2 e 3, e nós vemos alguma coisa de extraordinária relatada aqui por João. Diz ele: aquele que é a palavra estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele e sem ele nada foi criado. Aqui está. Jesus, que era Deus, desce até nós, não só para criar o universo, mas posteriormente, cerca de 2000 anos depois, vem para viver no meio da humanidade. E agora no capítulo 1 ainda, e no verso 1, diz: no princípio era a palavra estava com Deus. Mas antes de ele vir a esta terra, ele estava efetivamente com Deus, porque ele era Deus. Mas agora veio a esta terra, humilhou-se para vir a esta terra, para viver no meio de nós. E o que é que ele veio aqui fazer? Mateus, no capítulo 20 e no verso 28, diz-nos: pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate por muitos. Coisa extraordinária. Alguém que era infinito, alguém que era todo-poderoso, veio para servir. Veio para servir não só a humanidade do seu tempo, mas continua a servir-nos neste momento ainda, intercedendo por nós. Outra coisa extraordinária. Ele que era justo, ele que era perfeito, ele que nunca tinha pecado, ele agora é acusado e condenado e sacrificado pelos pecados da humanidade, sendo considerado como um pecador, sendo considerado como alguém que era um criminoso, por assim dizer. Filipenses, no capítulo 2 e no verso 8, diz-nos assim o apóstolo Paulo: ele humilhou-se a si mesmo, obedecendo até à morte, e morte de cruz. Ele que era poderoso, ele que nunca tinha pecado, ele que nunca tinha feito mal a ninguém, ele que tinha vindo para servir a humanidade e que nunca se serviu da humanidade como a maioria dos homens faz. Ele deixou-se levar e deixou-se crucificar. Mas agora temos alguma coisa ainda mais extraordinária na vida deste homem que é o nosso Jesus. Jesus, que tinha sido crucificado, ele agora vai ressurgir, ele agora vai ressuscitar dos mortos para nos dar uma esperança, para nos dar uma lição, para nos dar algo que nos deve acompanhar a cada momento da nossa vida. Em 1 Coríntios, no capítulo 15 e no verso 20, Paulo diz-nos assim: mas a verdade é que Cristo ressuscitou dos mortos, e agora repara naquilo que ele diz, e é garantia de ressurreição para aqueles que morreram. A morte de Jesus, e especialmente a sua ressurreição, por um lado, a morte é uma garantia do perdão dos nossos pecados, mas a sua ressurreição é alguma coisa mais. É a garantia de que um dia nós ressuscitaremos também. Mas
a sua ressurreição faz alguma coisa mais extraordinária ainda. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, nos versos 54 e 55, Paulo acrescenta: a morte foi destruída numa vitória completa. Ó morte, onde está agora a tua vitória? Onde está o poder de matar? Grande verdade. O apóstolo João diz também que um dia não haverá mais lembrança das coisas passadas, porque a morte foi destruída, porque a morte foi aniquilada. A ressurreição de Jesus traz-nos exatamente essa esperança. Estes foram apenas alguns incidentes na vida extraordinária de Jesus. Mas agora ele continua a fazer coisas extraordinárias, como eu disse. Ele continua a fazer coisas extraordinárias na vida de cada um de nós, na vida daqueles que estão ao nosso redor, no nosso dia a dia. Ele continua a fazer coisas extraordinárias. Por exemplo, um pecador pode ser justificado da sua condenação. Quando nós aceitamos pela fé o sacrifício de Jesus, nós podemos ser justificados. Tito, no capítulo 3 e no verso 7, diz-nos assim: para que, pela sua graça, sejamos considerados justos por Ele e tenhamos parte na vida eterna que esperamos. Prezado amigo, prezada amiga, a graça de Jesus, a certeza da salvação é-nos dada através dessa vida extraordinária e daquilo que Ele pode fazer em cada um de nós. Ele pode fazer alguma coisa mais. Um coração natural que leva normalmente para o pecado, ele é renovado pela graça, é transformado. Vê aquilo que diz Ezequiel no capítulo 36 e no verso 26. Vou dar-vos um coração novo e um novo espírito. Em vez do coração de pedra, vou dar-vos um coração obediente, um coração de carne, um coração que procure fazer a minha vontade. Isto é o que Ele pode fazer em cada um de nós. Mas faz mais. Uma alma pode continuar a ter uma vida espiritual, uma vida de relação com Deus, mesmo no meio das dificuldades deste mundo. Vê aquilo que Paulo escreve a Timóteo no capítulo 4 e no verso 8 da segunda carta. Lutei pela boa causa, percorri o meu caminho e guardei a fé. Só me resta agora receber a merecida recompensa que o Senhor me dará no dia do juízo. Ele é um juiz justo e há de dar-me essa recompensa não só a mim, mas também a todos aqueles que esperam com amor a sua manifestação. Prezado amigo, prezada amiga, isto é esperança. Isto é alguma coisa que Deus pode fazer no coração de cada um de nós. Em Jesus, nós também, e é algo extraordinário também, em Jesus nós podemos vencer as dificuldades. A nossa força é aperfeiçoada mesmo quando nós estamos fracos. Vê aquilo que Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12 e no verso 10. Diz ele: alegro-me, portanto, com as fraquezas, as injúrias, as provações, as perseguições e as angústias que passei por amor de Cristo. Pois quando me sinto fraco, então eu sou forte. Queres descobrir coisas extraordinárias? Queres fazer coisas extraordinárias? Queres ter experiências extraordinárias? Queremos nós ter uma vida extraordinária? Queremos nós conhecer um dia, um lugar extraordinário? Através de uma vida com Jesus, nós podemos ter isso e muito mais. Nesta relação que nós criamos com alguém extraordinário, nós podemos viver coisas extraordinárias. Antes de terminar, deixa-me contar-te uma pequena parábola. Era uma parábola que era contada todos os natais por um radialista, um locutor de rádio americano, e ele costumava contar esta parábola sempre na véspera de Natal, porque ela aconteceu na véspera de Natal. Havia um senhor que, apesar de ter uma família cristã,
não acreditava de maneira nenhuma no cristianismo. Não acreditava que Jesus tivesse nascido. Achava que o Natal era uma brincadeira, alguma coisa para entreter as pessoas. Mas, na véspera de Natal, normalmente ele levava a sua família à igreja para ouvir o serviço religioso da véspera de Natal. Depois voltava para casa, sentava-se na sua poltrona, pegava no jornal e lia o jornal enquanto esperava novamente a sua família voltar e poderem ter o jantar de Natal. E um dia desses, essa véspera de Natal, estava ele sentado quando começou a sentir pá, pum, 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 alguma coisa que batia na sua janela. Ele olhou e verificou que era uma série de pardais que chocavam contra o vidro da janela. Ele achou aquilo muito estranho. E ele pegou, viu que lá fora nevava intensamente, dentro de casa estava calor, com a lareira acesa. Então ele vai procurar levar aqueles pardais para um lugar mais quente, porque eles procuravam um lugar quente. Então ele pega, vai à rua, abre o celeiro da sua casa, acende a luz, para que, através da luz, os pardais fossem atraídos para aquele lugar mais quente. Mas isso não aconteceu. E ele pega e faz alguma coisa mais. Vai à cozinha, pega em alguns pedaços de pão e agora espalha-os pelo caminho até ao celeiro para que os pássaros possam seguir até ao celeiro. Mas mesmo assim, os pássaros não fizeram isso. Os pássaros continuavam a bater na janela. E enquanto ele olhava para aqueles pássaros a baterem na janela, ele pensa consigo: se eu fosse um pássaro como eles, eu poderia conduzi-los para o calor do celeiro. Eu poderia ser igual a eles, ser semelhante a eles, e eles poderiam compreender-me. Ao ter este pensamento, ele lembrou-se que era véspera de Natal. Ele não só se lembrou que era véspera de Natal, mas os sinos daquela localidade começaram a tocar e ele compreendeu então o verdadeiro significado do Natal. Ele compreendeu naquele momento que Jesus, o Filho de Deus, se tinha transformado, tinha vindo a esta terra, transformado num pássaro semelhante aos outros pássaros, para poder conduzir-nos a nós, quais pássaros, para um lugar confortável que Ele tinha preparado para cada um de nós. A sua vida foi transformada a partir daquele momento que ele teve esta epifânia, como se costuma dizer. Ele caiu em si e reconheceu que realmente fazia todo o sentido aquilo em que os seus familiares, a sua mulher, os seus filhos acreditavam. Prezado amigo, prezada amiga, este foi o objetivo do nascimento de Jesus entre nós. Este foi o objetivo de Jesus ao viver a sua vida entre nós. Este foi o objetivo de Jesus ao sofrer a morte que sofreu entre nós. Este foi o objetivo de Jesus ao ressuscitar aqui ainda nesta terra. Este foi o objetivo de Jesus quando ascendeu ao céu, prometendo que voltaria novamente. E esse será o objetivo de Jesus quando Ele voltar a esta terra. Para que tu, para que eu, possamos ter um celeiro quente e aconchegante para o resto das nossas vidas. Por trás de todas estas coisas extraordinárias está o grande amor de Deus por cada um de nós. Não é só o amor de Deus por todos os seres humanos, é o amor de Deus por cada ser humano. Por cada ser humano que procura estas coisas extraordinárias. Como eu dizia no início, há muitas e muitas pessoas que não conseguem compreender o sacrifício de Jesus. Não conseguem ver
em Jesus alguém suficientemente extraordinário para mudar as suas vidas. Há muitos que dizem que Jesus é realmente um ser extraordinário, que foi um grande homem, que foi um grande ensinador, que foi um grande mestre, um grande rabi. Mas eles não conseguem compreender qual foi a verdadeira intenção de Jesus ao vir viver nesta terra, viver esta vida extraordinária que nós vimos, podendo fazer coisas extraordinárias em favor dos seres humanos que estavam à sua volta. Jesus continua a querer fazer coisas extraordinárias na tua vida e na minha vida. Jesus continua a querer ser um ser extraordinário para cada um de nós. Mas há alguma coisa mais. John Newton, o autor daquele célebre espiritual negro que a maioria de nós conhece, disse um dia que quando nós chegarmos ao céu, nós veremos ali 3 coisas extraordinárias. A primeira coisa extraordinária que nós poderemos ver ali serão muitas pessoas que nós não esperávamos ver naquele lugar. Ele dizia também que a segunda coisa extraordinária, a segunda maravilha que ele poderia ver ali era notar a ausência de muitas pessoas que ele esperava ver ali naquele lugar. Mas ele tinha alguma coisa mais. Ele dizia que a terceira e a maior de todas as coisas extraordinárias seria ele encontrar-se lá. Sem dúvida nenhuma que esse será um momento extraordinário na vida de cada um de nós. Será extraordinário nós podermos ver este Jesus que prometeu ir, preparar-nos lugar, poder voltar para nos levar para si mesmo. Será extraordinário vê-lo nas nuvens do céu. Será extraordinário nós podermos ver os nossos entes queridos que morreram ser levados até ele e, por fim, nós sermos levados também para junto dele. Eu espero que este seja o teu desejo maior. Eu espero que tu possas sentir esse grande desejo de seres extraordinariamente transformado por Jesus para um dia poderes lá estar.